Você não está ficando sozinho, você não está sendo abandonado, você não está perdendo pessoas. Você está mudando de frequência. A tua vida começou a mudar. Lembra daquelas orações que você pedia para Deus, falando para Ele mudar a tua vida? Para você simplesmente conseguir mudar a história da tua família? Ele está acontecendo, e está acontecendo de fato. Só que para isso, o processo para isso acontecer é a mudança de frequência que tu está fazendo e ao mesmo tempo essas desconexões muito grandes. Você já percebeu que aquelas pessoas que antes faziam tanto sentido na tua vida, agora elas parecem meio estranhas? Parecem meio distantes? Parece que elas mudaram, mas na verdade quem mudou foi você. E não para pior, para ruim. Deus ele está te mudando. E ao mesmo tempo que essa mudança está acontecendo, algumas pessoas que escolheram permanecer naquele lugar serão desconectadas. E eu sei que isso é difícil, mas é o processo. Isso aconteceu comigo em 2019. 2019 foi o ano que eu coloquei meu joelho no chão e falei, Senhor, eu quero que você mude minha vida. Me ajuda. Só que Deus ele não te coloca, ele não tira daqui, te coloca aqui e simplesmente tudo muda. Você muda de vida e acabou. Não. Ele começa a fazer sentido. Porque a mudança de vida ela vem com um repleto de processos. E um dos processos mais dolorosos é a gente ver pessoas que fizeram muito sentido na nossa vida, às vezes na nossa infância, às vezes até parentes, se desconectando. E essas desconexões são automáticas. Não é que você está ficando sozinho. Não é que agora você está insuportável, que agora você é o chato. Não. É que você está mudando. É a mesma coisa de um rádio. O rádio ele emite uma frequência. E ele precisa estar no local certo, com aquela onda certa, para emitir uma frequência. Se você avança um pouco, quem anda de carro escutando rádio percebe isso. Você avança, avança e avança. E quando chega na próxima cidade, aquela mesma frequência já não é mais a mesma. As frequências vão mudando. Sabe? Vai mudando e vai mudando. Você só permanece na mesma frequência quando você para, quando você está estagnado. Mas está acontecendo essas desconexões, não é porque você mudou para ruim, é porque Deus está mudando a tua vida para melhor. Eu anotei alguns pontos e eu queria falar com você. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Você chegou aqui porque Deus queria falar contigo. Porque talvez você esteja se sentindo sozinho. Talvez você esteja se sentindo abandonado. Mas na verdade, todas essas desconexões que estão acontecendo é porque você está acessando uma frequência diferente. Uma frequência de abundância e que em breve mudará toda a história da tua vida. Eu vou entrar nesse momento mais profundo. A única coisa que eu peço para você, e de coração, para a gente continuar fazendo os vídeos aqui para você, é deixar o seu like, que é de graça, é o botão de gostei, se inscrever e habilitar o sininho. É muito simples. Like, se inscreve e habilita o sininho. Fez sua parte? Vamos continuar. Tá? Eu anotei alguns pontos que é, quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a estranhar você. As conversas já não batem, as risadas já não fazem sentido, os lugares parecem vazios, algumas pessoas começam a sumir de repente. Você já percebeu? E não é porque elas te odeiam, mas porque elas não conseguem mais te alcançar. E aí começa a acontecer aquilo. Às vezes a gente começa a escutar de pessoas que a gente se tornou metido. Às vezes a gente começa a escutar de gente tão do nosso lado, aquelas conversas vazias e que a gente não consegue ficar ali. A gente até se esforça, né? Deus vê o teu esforço. Pô, eu até me esforçava, mano. Mas não dava, gente. Tinha tantos amigos assim, que eu tinha um carinho enorme. Só que eu percebia que ela queria ficar ali. Ali era o lugar dela. E tentar mudar aquilo só me atrasava. E ao mesmo tempo ela não queria aquela mudança. E eu falava de uns assuntos que eu queria falar e já não fazia sentido. Já não fazia mais sentido ali, sabe? Então as conversas não batiam mais. Era uma coisa assim que não fazia sentido. Ela estava falando de uma coisa, eu estava falando de outra coisa. E as desconexões foram automáticas, foram acontecendo. Entende? E existe uma coisa que quase ninguém fala, eu anotei aqui, ó. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes ele é proteção. Quando Deus começa a levar você para outro nível, ele começa também a limpar o ambiente. Ele começa a entender que, olha, filho, eu sei, você gosta dessa pessoa, mas em determinado momento ela vai te atrapalhar. Então deixa que as desconexões sejam automáticas e elas vão acontecendo. Entendeu? Então, certos ciclos só existem quando você permanece pequeno. Você já percebeu? Nossa, isso aqui é forte, hein? Certos ciclos só permanecem quando você continua pequeno. Você já percebeu que essas pessoas, geralmente elas nunca tentam falar de coisas grandes perto de você? Ou seja, que é algo que te deixa bem. É sempre você se diminuindo para caber no mundo delas. E Deus vê isso. E Ele vê que isso não vai te levar para lá, Ele vai te manter naquela frequência. Você está mudando, você pediu. E o caminho do sucesso de verdade, do sucesso espiritual, do sucesso familiar e do sucesso financeiro, é um caminho solitário, não é um caminho com muita gente. E dói. Dói ver pessoa que você amava ficando para trás. Dói ver ser chamado de metido, estranho, mudado. Dói pra caramba. Mas deixa eu te falar uma verdade que ninguém teve coragem de dizer.
Quem se incomoda com a sua evolução é quem se beneficia com a sua versão antiga. Anota isso. Quem se incomoda com a sua evolução é quem se beneficia com a sua versão antiga. Tá? Então, de verdade, cara, você não está melhor do que ninguém. Você só não é mais o mesmo. Você só mudou. E essas pessoas talvez não se permitiram você se apresentar novamente, sabe? Você mudou. Mudou para melhor. E exige maturidade para aceitar que nem todo mundo vai crescer com você, nem todo mundo vai entender você e nem todo mundo merece a sua nova fase. E Deus entendeu isso, Ele sabe disso. Tá? Pessoas que vibram em outra frequência não brigam com você. Elas simplesmente não permanecem. E quanto mais você sobe, menos gente você consegue respirar nesse nível. Como assim, Tiago? Quanto mais você sobe, menos gente consegue respirar ali. Entende? Então não é solidão, é seleção natural. É desconexão automática. Você não mudou, você não piorou, você só mudou de frequência. Entenda isso. É isso que eu quero que você entenda. Sabe? O erro é você tentar descer só para não ficar sozinho. Aí você tem que descer, você tem que falar de coisa mais brega. Tem que voltar para os assuntos para falar de mulher. Para falar de... Ai, meu Deus, falar de coisa que nunca vai acontecer na vida ali. É como se o povo só fala besteira, mano. O erro é diminuir sua luz. O erro é você tentar caber na caixinha daquele povo. Só para não ofuscar, você prefere a escuridão. Você tem que brilhar, cara. Deus está te chamando para isso. Você não foi chamado para caber, você foi chamado para expandir. Eu não sei se você entendeu isso ainda, mas é para isso que Deus te chamou. E eu quero finalizar esse vídeo aqui dizendo o seguinte. Eu fiz uma anotação. Se as pessoas estão saindo da sua vida, não se desespere. Talvez Deus esteja dizendo: agora eu preciso de você mais leve para te levar mais longe. Nossa! Então, a mesma desconexão que aconteceu lá em 2019, quando eu estava triste, vendo um monte de gente que eu conhecia, indo para um lado e eu para o outro, talvez esteja acontecendo com você. Mas logo depois de 2019, a minha vida mudou. A minha vida espiritual, a minha vida familiar, a minha vida financeira. Vocês têm ideia que hoje eu estou indo agora? Eu tenho que sair daqui 12:00 e pouco, já é 12:30. Vou sair daqui pelo menos umas 12:40. Eu estou indo comprar um carro que eu nunca imaginei na minha vida. Eu estou indo. Que coisa. Eu comprei uma Ferrari, mas esse carro que eu vou comprar agora é algo absurdo. E amanhã talvez saia o vlog dele. A gente comprar. Deus abençoe, espero que você tenha entendido.